A paz do Senhor a todos, aqui é o vosso amigo, o vosso irmão Mário Júlio do canal Vivendo Pentecostes. Esse é mais um vídeo da série Lendo o Novo Testamento em 11 semanas, ou em 76 dias, ou até o final do ano. Continuar em Lucas 9. Vamos lá? Antes, uma oraçãozinha. Santo Deus Pai Celestial, toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, ó Pai. Abençoe esse momento, abençoe nossa leitura, abençoe a vida das pessoas que estão assistindo esse vídeo, Pai, estão me acompanhando na leitura, Pai. Em nome de Jesus, pedimos todos, ó Deus, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Pai. Oh, que o Senhor Jesus venha nos cobrir e nos purificando, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe a nossa vida, Deus, abençoe, ó Deus, cada instante, ó Pai, que nós estiver passando, ó Pai. Protege e guarda, Deus. Aquilo que nós podemos fazer, ó Deus, está ao nosso alcance, mas aquilo que não, ó Deus, podemos fazer, ó Pai, ele está fora do nosso alcance, ó Deus, mas está sob a sua direção, ó Deus. Protege e livra de todo mal, Deus, em nome de Jesus. Amém? Um minutinho, quase 2, então vamos começar. Lucas 9. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, virando a página, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho, fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para a cidade chamada Betsaida. Betsaida é Bet, casa. Saida tem a ver com pescaria, casa de pescaria, casa de pesca. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele respondeu: Deem vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda essa multidão. E estava ali cerca de 5.000 homens. E em outro texto vai dizer que cerca de 5.000 homens comeram, ainda sem incluir mulheres e crianças. Então, só os 5.000 homens adultos. Então, mais mulheres, mais crianças. Mas ele disse aos seus discípulos: Façam-se sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram.
Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os discípulos. Então lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que é que vocês dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo, o Messias, o esperado, o nosso Salvador, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contasse isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos. Em outra versão paralela, em outro texto paralelo que é Mateus e Marcos, vai dizer que é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas seja rejeitado pelos homens. Mas aqui Lucas é importante que ele diz que seja rejeitado pelos líderes. Se tiver algum descendente de judeu, algum irmão em Cristo tem descendência, ou que estuda o judaísmo, que ama o judaísmo, gostaria só de comentar que isso aqui é importante, está escrito. Porque a igreja romana, a igreja de Roma, ela destruiu todas as lembranças, todas as referências da igreja cristã, da igreja original em Roma, da igreja mãe, a igreja nascente, a igreja primitiva. Aquela igreja da Bíblia é a igreja primitiva, a igreja nascente, igreja mãe, a forma de dizer, é ela que gerou todas as outras igrejas, vieram dela. Mas nos anos mais ou menos anos 400, Roma assumiu a igreja. O imperador virou cristão e transformou a religião cristã como a religião oficial do Império Romano. E por muitos anos, muitos anos, séculos, e batalhas perversas, os judeus morreram, sofreram, foram perseguidos, muitos apanharam, foram levados como prisioneiros de guerra e mortos, e muitos judeus foram mortos. Muitos judeus perderam tudo que tinha. Deixa eu só tirar um pouquinho essa luz dos meus olhos que tá me ardendo. Aí, claro, ficou mais escurinho pra vocês, mas pra mim está me queimando os olhos. Então um pouquinho de sono, então esse que vai me ardendo. Com o ditado, sabe o que eles faziam com os judeus? Qual era o argumento que os romanos usavam e colocavam isso na cabeça das pessoas para que odiassem os judeus? Vocês mataram a Cristo! Cristo morreu por causa de vocês. E aí eles machucavam, matavam os judeus. E criou uma repulsa muito grande dos judeus para os cristãos. Tem muitos judeus na história que podiam ter se convertido a Cristo, mas porque eles sofriam perseguições só porque Cristo morreu sobre a tutela deles. Só que quem matou, primeiro, que se Jesus não tivesse morrido, se Jesus não tivesse ido para a cruz, não tivesse morrido, nós não teríamos salvação. Mas esse é um outro assunto, eu não quero tratar desse.
quero tratar, o que está na minha mente agora é assim, ó. Quem matou, quem perseguiu, quem armou, quem preparou, quem montou todo o sistema prontinho para matar Cristo foram os sacerdotes, os fariseus, os escribas, foram os líderes. Foram os líderes da religião na época que fizeram com que os homens matassem a Cristo. Instigaram toda a nação que estava ali para matar a Cristo. A Bíblia diz também que eles inventavam vários falsos juramentos, botavam pessoas para contar histórias falsas ou distorcidas, pegava alguma coisa semelhante que Cristo teria feito. Só um segundinho. Aí. E distorciam para poder perseguir a Cristo. Foram os líderes. Nós acabamos de ver, a multidão espremia Jesus e seguiam Jesus. Nós vimos no capítulo anterior, que nós tínhamos visto nas outras semanas, eram as pessoas implorando para Jesus que Jesus não fosse. Não vá, fique conosco. As pessoas implorando para que Jesus ficasse. As pessoas se encontravam 5.000 pessoas atrás de Jesus. Mas as pessoas queriam cura. Eu já vi gente dizer que as pessoas naquela época iam atrás de Jesus por cura, assim como um cachorro vai atrás de uma pessoa para poder ter comida. Sabe? Mas não, as pessoas amavam. Jesus não ofereceu, no Sermão do Monte, Jesus não ofereceu comida para eles. A Bíblia diz em Mateus 5 que Jesus sentou-se no monte e começou a ensinar os discípulos. Ele ensinava os discípulos. E aí, durante todo o ensino do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, no final do ensino aos discípulos, a multidão estava apaixonada, a multidão estava lá abismada, sabe? Porque ele ensinava como quem tem autoridade, ensinava, e toda a multidão ficava maravilhada com os ensinos de Jesus. Toda a multidão viu e creu. Imagina, as pessoas estavam ali para ouvir os ensinos de Jesus. Jesus teve discussões com pessoas, porque as pessoas receberam, se alimentaram do pão, do peixe, comeram, e as pessoas queriam de novo. Vocês estão atrás de mim só por causa disso. Mas foi uma exceção. As pessoas não conseguiam ficar com ambição por muito tempo, com uma raiva por muito tempo perto de Cristo. O próprio homem da cruz, ao lado de Jesus, tem 2 passagens bíblicas que diz que ele, junto com o outro crucificado, praguejavam contra Cristo. Só que tem uma hora que ele olhou nos olhos de Jesus, viu o testemunho de Jesus, sentiu o martírio. A palavra testemunho, quando fala no Novo Testamento testemunho, a palavra original é martírio, é martírio. Então, eu até queria trazer uma referência aqui. Eu quero trazer um testemunho. Às vezes eu bati o dedinho do pé no canto e aí eu orei e passou. E vai na igreja contar um testemunho sobre isso. Quer falar? Fala. Só que a palavra testemunho pela Bíblia é martírio. Você conta alguma coisa que você passou por um martírio, por um risco, por alguma coisa muito. E aí você vai lá e conta aquilo ali. Aquilo ali é um testemunho, é um martírio. Jesus lhe livrou de algo muito. Quer contar sobre outras coisas? Conta. E ali Jesus ele estava passando por um martírio. Jesus estava se preparando para passar por um martírio causado pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos tiveram a oportunidade de libertar Jesus e eles disseram, não, matem ele, que a culpa do sangue desse homem caia sobre os nossos filhos. E a culpa não caiu sobre os filhos dele só porque Jesus teve compaixão e disse, Pai,
perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não impute sobre eles esse pecado. Todos os outros que eles fizerem, beleza, pode, mas esses aqui não. Não impeçam que eles no futuro venham encontrar salvação pelo que estão fazendo agora, porque é importante que isso aconteça. Então aqui, ó, os líderes religiosos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida, por minha causa, este a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? E se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele. Quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos, garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A transfiguração. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Era quem? Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para ser cumprida em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Isso aqui eu já falei nos outros vídeos, sobre as tendas, sobre preparar, que Deus se apresentava no Antigo Testamento aos homens abaixo de tenda. Então ele achou que ainda estava no Antigo Testamento. E na verdade, a partir daquele momento, Deus não precisava mais se esconder para falar com os homens. Era só clamar o sangue de Jesus, clamar Jesus. Através de Jesus, todo homem poderia ter acesso a Deus, que só os sacerdotes, só os homens poderiam ter, lá dentro do tabernáculo, lá dentro do Santo dos Santos. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo e entraram na nuvem. Ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si, naqueles dias, e não contaram a ninguém o que tinham visto. A cura de um menino endemoniado. Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história, logo após eles descerem da transfiguração. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito domina, de repente ele grita, lança-o em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei de suportá-los? Traga-me aqui o seu menino. Quando o menino vinha vindo,
O demônio o lançou por terra em confusão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam que isso significava. Era-lhes encoberto para que não o entendessem. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito desta palavra. Se fosse você teria também medo de responder? De perguntar? Quero saber uma coisa aqui. Você também teria medo de perguntar para Jesus se fosse o seu caso? Fosse lá, vamos imaginar que... Não vou colocar você, eu vou estar no segundo escalão. Vou me colocar eu no segundo escalão. Subiu Jesus, Pedro, Tiago e João. Desceu Jesus, Pedro, Tiago e João. Eu tô lá, eu mais... São 9, 10, 11, 12, Eu mais 8. E não expulsamos o demônio. Não expulsamos. Aquela briga. Em vez de expulsar o demônio, me concentrar e batalhar espiritualmente, eu estou me lembrando dos outros 3 lá com Jesus, dizendo, mestre escolheu os outros 3, nós 9 somos os desprezados. Ok. Aí nós estamos lá, os 9, eu mais 8, desce Jesus, e Jesus já chega bronqueando, já, geração perversa, até quando sofrerei por estar junto com vocês? Que coisa meio ruim estar ao lado de vocês, porque vocês não tem fé, não tem nada. É complicado, olha, é complicado. E Jesus já chegou no meio do caminho, já chegou vendo aquela confusão e vendo a falta de fé deles. E aí eu tô lá. E Jesus chega, depois que tudo resolve, ele olha, porque nós vemos aqui, ó, presta atenção, imagina você, vamos lá, vamos passear, vamos se mudar lá para aquele lugar lá. Ó geração incrédula, versículo 41, e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-lo? Traga-me que sou filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio lançou por terra em confusão. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai, e todos ficaram atônitos. Agora, estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos discípulos. Então, enquanto aquele momento que Jesus todo mundo estava maravilhado, Jesus juntou os 12, olhou nos olhos dele, sabe, ele disse assim, ó, ouçam atentamente o que eu vou lhes dizer. Aqui Jesus falou para os 12. Ouçam o que eu vou lhes dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava e era-lhes encoberto para que não entendesse. E tinham receio de perguntar a respeito dessa palavra. Imagina se tu vai perguntar. Eu vou perguntar, estou ali com os 9. Andei com Jesus 3 anos. E estou ali, no meio do percurso, tá? Eu acho que eu estou no meu pensamento que Jesus vai ficar assim pro resto da vida. Ele vai instalar o reino dele, que os judeus esperavam. O João Batista esperava que Jesus fosse, um pouco tempo depois, estourar, acabar com o reinado romano e levantar o reino, para ver que João Batista tentou perguntar, é você o que nós devemos esperar? Então eles esperavam um governador, um homem de guerra, um homem da espada. Ou se fosse nos dias de hoje, o homem da bomba atômica. Sabe, o homem que fosse acabar com todo mundo, expulsar o reino, o Império Romano e assumir, acabar com tudo. E aí eles esperavam. Só que aí Jesus vem e diz que tem que ser traído. Diz que tem que morrer, ser entregue na mão dos homens. Como é que fica? Eles pensaram, daqui a pouco eu tô com 80 anos, 90 anos, e Jesus vai estar lá reinando e eu vou ser um dos 12 de confiança do lado de Jesus. E Jesus disse que tem que morrer. Muitas vezes nós fazemos planos com o nosso eu, com o nosso ego,
E Jesus disse: Cristo, a tua alma, e fala para ti, você, porque só veio a salvação para nós. Eita, isso é tremendo. Só veio salvação para a humanidade depois que Cristo morreu. Vou lhe dizer uma coisa. Essa mesma salvação só vai chegar na sua família. Só vai chegar nos seus parentes, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus avós, seus tios. Aí, encostou da mesinha. Só vai chegar a salvação para um monte de gente depois que você morrer. Ah, mas depois que eu morrer eu não vou poder levar mensagem para ninguém. Aí que você vai levar mensagem. Depois que você morrer para o mundo. Depois que você morrer para a carne. Depois que você morrer para a maldade humana. Depois que você morrer para a sua vontade. Não é mais a sua vontade que reina, é a de Cristo. A salvação em Cristo só veio depois que ele morreu. Aí a humanidade pode ser salva. Vamos começar o terceira vez que a gente vai ler a morte de Cristo. Só depois que Cristo morreu que a humanidade recebeu a salvação. Só depois que você morrer para a vontade da carne, para a vontade do homem, depois que você morrer para a sua própria vontade, para viver para a vontade de Cristo, e é aí que todos os seus vão receber a salvação. A morte, a Bíblia diz ali que nós devemos morrer para o mundo. E Cristo morreu também. Mas a morte nos trouxe salvação a toda a humanidade. Só que nós não somos que nem Cristo. A sua morte em Cristo, a sua, quando você morrer para o mundo, em Cristo, abandonar o mundo, viver somente para Cristo, amar somente a Cristo, adorar somente a Cristo, servir somente a Cristo, viver inteiramente para Cristo. Todos, eu profetizo na sua vida, todos vão vir para Cristo. Todos vão ser encontrados pelo amor de Cristo, através da sua morte. Porque a morte em Cristo gera salvação. A morte em Cristo gera conversão. A morte em Cristo gera transformação. Morra para o mundo, para viver para Cristo, para que os seus venham para Cristo. Eita, glória a Deus, aleluia. Aonde que eu parei? Aqui. Aqui. Quem é o maior? Versículo 46, Lucas 9. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles era maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhes disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo. E quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, esse será o maior. Disse João, não parece a garrafa aqui não, vou tomar um golinho d'água, gente. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, não façam eles parar, não façam esse homem parar. Deixa, se está impedindo, expulsando demônios em meu nome, aí Jesus disse: Não impeçam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês.
Bom, a gente vai falando e vai secando a boca. A oposição samaritana. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Enviou mensageiros à sua frente, e indo eles, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigiria para Jerusalém. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las, e foram para outro povoado. Quão difícil é seguir Jesus. Quando andavam pelo caminho, um homem lhes disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Falamos esses dias que Eliseu receber a cobertura do manto de Elias, ele matou os bois que estava trabalhando ali, fez um sacrifício, serviu de jantar, de almoço, de refeição para Eli e a sua família. E depois ele foi. Mas com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Jesus, ele disse: não. Se é hora de ser contigo, e se eu te chamei para tu me seguir, larga tudo e vem. A tua família vai saber que tu saiu, que tu tá comigo. Alguém vai contar para eles. Mas vem agora, porque a hora é agora, não existe hora depois. A hora de seguir Jesus é agora. A hora de seguir a Cristo é urgente. Quando você assume o compromisso, não olhes para trás. Siga firme nesse compromisso. Daquele que abandonar o compromisso com Cristo. Capítulo 10. Capítulo 10. Lucas 10. Tem 40 e poucos versículos. 41 versículos. Lucas 11, 53. Lucas 12, 50 e poucos. Eu acho que eu vou dar uma cortadinha no vídeo, depois eu sigo. Eu vou dar umas lidas rápidas, sem muito comentário, pra gente poder avançar, que nós já estamos com mais de meia hora de vídeo. Que o objetivo é lermos a Bíblia. Você botar o play e nós lemos a Bíblia junto. Depois disso, o Senhor designou outros 72 manuscritos. Tem alguns manuscritos que dizem 70. E os enviou de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, e eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúde ninguém pelo caminho.
Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali algum homem de paz, a paz de você repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes e se ali houver, e digam-lhes: o reino de Deus está próximo a vocês. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem Tiro e Sidom há muito tempo, elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinza. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Não, você descerá até o Hades. Eita, Jesus! Jesus ainda você será elevado até o céu? Não. Não se engane, você descerá até o Hades. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Agora ele já parou de falar para as cidades. Aqui. Esse grupinho aqui do versículo 13 ao 15 está falando das cidades. Aí agora ele voltou a falar dos discípulos. Aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Isso aqui ele está narrando lá antes de Deus reformular a terra, antes do haja luz, antes que a terra se abrisse, e não que a terra se erguesse e se dividisse em águas e aparecesse terra no meio, antes que Deus colocasse o firmamento nas nuvens, subisse as nuvens e colocasse firmamento sobre as águas, antes que Deus criasse os animais, antes da vegetação, antes do homem, antes de tudo isso, um dia Satanás quis ser maior que Deus e foi expulso. Aí no versículo 18, Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se. Jesus disse: eu dei-lhes poder para pisar em cobras e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Rabachaya, Surianda, Rabacanda, Rabarais. Porque os seus nomes estão escritos nos céus. Seus nomes estão escritos no céu. Seu nome estão... É isso que vocês devem se alegrar. Naquela hora... Não, só que ele falava, eu ia falar, não falava, vou falar, não vou falar, vou falar, não vou falar. Se você pergunta, encontra um casal. Eles estão com uma aliança na mão direita. A mão direita é de noivo. Esquerda de casamento. Se eles estão com uma aliança na mão,
e você pergunta para a noiva: você tá noivo ou não desse rapaz, desse homem? Ela vai dizer sim. Mas você tem certeza que ela é noiva? Tenho. Sério mesmo, você é noiva dele? Ela vai dizer sim, mas não acredito. Sou noiva. Sabe, um cristão de verdade, ele vai saber identificar se ele é salvo. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma no nosso coração, confirma dentro de nós. Há um selo, há uma confirmação, um carimbo, um registro do Espírito Santo dentro de nós, nos dando uma convicção de que nós somos salvos. Se você tem dúvida, você não tem essa convicção, será que eu vou estar salvo? Será que eu estou salvo? Então nessa hora Deus está convidando você a dobrar o seu joelho, a adorar e se converter dos seus maus caminhos. Mesmo que você pareça que está no caminho bom, mas se você não tem certeza da sua salvação, corra atrás e reconcilie. Porque a Bíblia diz e o Espírito Santo confirma no nosso coração que se nós somos salvos ou não. E aí, como é que eu vou saber? E aí eu voltando para aquele casal, eu vou dizer para eles, se eu olhar para o lado, um outro casal, e eu ver pela mão deles ali, eu vou dizer para eles, vocês são casados? Sim. E eu pergunto para a esposa do homem, você tem certeza? Mas você tem certeza mesmo que é casada? Sim, eu sou casada. Mas eu viro para os noivos que estão ali já indignados e para os casados, mas vocês não têm. Se eu disser que jurar que vocês não são casados nem noivo, vocês não vão não vão me contrariar, não vão provar que eu estou errado. Aí os quatro dizem que sim, nós vamos provar. O que prova que vocês são noivos? E vocês, o que prova que vocês são casados? Os noivos vão dizer, nós temos aqui, em nossa mão, uma aliança. E essa aliança aqui mostra que nós estamos noivos. E o casal vai dizer assim, olha, nós também, nós usamos a nossa há muito mais tempo. Mas essa aliança que está no nosso dedo aqui, ela mostra e comprova que nós somos casados. E o outro casal é que nós somos noivos. Sabe quando que o crente sabe que ele é salvo? Sabe que ele está salvo. Sabe que a salvação está nele. E ele, naquele momento, ele está salvo. Está em Cristo, está caminhando para a verdadeira vida com Cristo, que é nos céus, na glória. É quando ele tem aliança com Deus. Quando Deus não é somente um brinquedinho para ele se dar bem na vida. É uma aliança verdadeira, única, pura, exclusiva com Deus. Essa aliança que vai fazer com que você seja ou não seja salvo. Aleluia. É bacana. Poxa vida, faz a mínima ideia de estar. Poxa vida, onde que foi que eu parei? Peraí, vou pausar aqui e vou ver se eu acho. Achei, versículo 20. Mas porque seus nomes estão escritos no livro, estão escritos nos céus. Versículo 21. Naquela hora Jesus, exultando no Espírito, disse, eita, isso aqui ó, que é maravilhoso. Lucas, uma coisa que eu acho que é importante eu falar aqui, Lucas ele não andou com Jesus, Lucas não viveu 3 anos com Jesus, Lucas não aprendeu com Jesus, Lucas era alguém que se converteu, que era médico, e ele atuava junto com Paulo. Paulo tinha algumas doenças e o Lucas era um médico que tratava de Paulo e andou com Paulo e ouviu o evangelho de Paulo, através de Paulo, e ele foi lá e conversou com as pessoas que viveram cada uma dessas histórias. E aí ele disse, Jesus disse, tá, primeiro, aí Jesus, quando Jesus, não sei se tem outro texto na Bíblia,
Já tô falando bobagem, já começa a falar muito, começa a me atrapalhar. Aí ele disse assim, ó, quando Jesus terminou de dizer, contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a você, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. E aí naquela hora, naquele momento, naquele exato segundo, Jesus falou isso, ele disse, ó, e Jesus, naquela hora, Jesus exultando, exulte aí, como é que é exultar? É dar um glória a Deus, é um aleluia, é bater a mão, bater o pé, é dar um brado de alegria, dar um sorrisão, dar um ei, alguma coisa assim. Então, exultar, sabe? É algo emocionante, tem a ver com emoção. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Ei, Jesus, por que escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos? Sim, ó Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse, em particular, felizes são os olhos. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem e os ouvidos que ouvem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não conseguiram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. A parábola do bom samaritano. Esse texto aqui é lindo. Virou música, louvores, músicas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e ele perguntou, mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, ame seu próximo a ti mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Meu irmão, um sacerdote. Sacerdote. Ah, Jesus. Eu vou deixar o telefone silencioso. Ok. Eu deixei porque um rapaz ia me mandar mensagem. Aí eu pedi pra ele mandar pra aquele telefone ali, mas não me mandou. E aí vai outros números ficar ligando, incomodando. Um homem descia, de Jerusalém, Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. O sacerdote, tá parando a parte do sacerdote. Sacerdote, ele tinha
tola sacerdotal. Eu não sei se posso até trocar alguma palavra, porque faz tempo que eu não me debruço, me delicio naqueles textos bíblicos do Antigo Testamento ali. Mas ele tinha uma roupa branca pura. Se era um sacerdote mesmo, usava com um cinto coloridinho, com roxo, vermelho, azul, não, roxo, vermelho, azul e branco. Roxo, vermelho, azul e branco. Uma sandália e aquela roupa branca. Se por acaso fosse o sumo sacerdote, seria muito mais, mas só o sacerdote com aquela roupa. Gente, aquela roupa de longe, imagina vocês olharem aquele monte de homem bruto, aquelas roupas cinza, escuro, pode ser roupa marrom, amarelo, laranja, verde, azul, pode botar a roupa que quer. No deserto tudo fica cinza. Tudo fica cinza. Bege, assim, tapado de poeira, de terra. A pessoa dorme, você levanta, acorda, come, deita, dorme 24 horas na roupa do deserto, no deserto, com a roupa. Que cor vai ficar a roupa? Se lavando a roupa, às vezes ela já não fica já com a cor que quer, imagina no meio do deserto. E aí vinha o sacerdote. O sacerdote tinha a roupa branquinha, linho, perfeita. E ela não podia ter impureza. O sacerdote não podia ter uma impureza na roupa. Tinha que ser a perfeição. A roupa tinha que ser perfeita. O sacerdote não ia se meter. Chegou o levita. O levita eram os funcionários do templo, que ele cuidava da limpeza. Hoje o levita é o músico. Por favor. O levita, se ele diz assim, eu sou levita da igreja, eu vou lá, pego a vassoura e entrego na mão dele. Pego o esfregão de chão, vou entregar. Porque o levita, primeiro, a Bíblia diz que o ministério levita se extinguiu. Então quer dizer que ele faz parte de uma descendência que já não tem mais ministério nenhum. E nem na igreja. Menos na igreja. Então se ele se diz levita, tem alguma coisa errada com ele. Segundo, mas os levitas na Bíblia eram aqueles que participavam do louvor, mas o louvor era a quinta, sexta, sétima ou oitava função deles. Era a parte da administração, era a parte da limpeza, a parte da restauração, tu manter cuidadinho. Quando o tabernáculo ia ser mudado de um lado para o outro, era os descendentes de Levi, cada um com sua função, metia ele nos braços, nos ombros e levava. Então, a última função do Levi, música, mas tinham todas as outras funções. Então, se o levita diz que canta, porque é levita porque canta, então eu vou dizer para ele, misericórdia. Tá? Alguma coisinha errada nos seus pensamentos. E aí, aconteceu descendo nas estradas, sacerdote, quando viu, e também um levita, quando chegou ao lugar, ouviu, passando pelo outro lado, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se e fachou-lhe as feridas, e derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre seu próprio animal, levou-o a uma hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vai e faça o mesmo. Na casa de Maria, de Marta e de Maria, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram ao povoado onde certa mulher chamada Marta recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou assentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava
ocupado com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas, não está se incomodado de minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? E diz-lhe que me ajude. Respondeu: Senhor, Marta, Marta, que estás preocupada e inquieta com tantas coisas. Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Agora vai ter gente que vai concordar comigo ou vai me bloquear. Tem gente ocupada na igreja. Tem gente tão ocupada na igreja. Ah, mas eu estou fazendo para o Senhor. Sim, ok. Tem gente que assume compromisso daqui, assume compromisso dali, e exerce a função daqui, exerce a outra função dali. Uma função precisa mais espiritualmente, a outra mais da parte mais de direção, de discipulado, o outro mais da papelada, o outro responsável por tal coisa. Mas aquela pessoa assume todas as funções. Meu Deus, não tem tempo nem de chegar em casa e ficar meia hora com seus filhos. Porque assume tanta função, tanta função, tanta função, tanta coisa, que não tem tempo nem de orar, nem de ler a Bíblia, nem de dobrar os joelhos. Quando ele sai, acorda, está correndo, quando chega em casa, não tem tempo nem de ler a Bíblia, nem de ter um minutinho com Deus. Tão atarefada que não dá tempo de notar que o próprio Jesus está na casa dela. Mas ela é tão ocupada com as coisas que não tem tempo de sentar aos pés de Jesus para aprender com o Mestre. Eu vou te dizer uma coisa: na sua casa, seu lar, sabe quem é que está presente? Jesus Cristo. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis está presente no seu lar. E eu tenho certeza que você deve estar tão atarefado com tantas coisas que não tem tempo de tirar alguma hora por dia, meia hora por dia para estar com Jesus. Maria já fez o correto, Maria se atirou. Por favor, Maria se jogou aos pés de Jesus. Maria se jogou aos pés de Jesus e na mente dela não importava mais nada. O importante era estar aos pés de Jesus ouvindo os ensinos do Mestre. Tinha alguma coisa melhor que isso? Ah, mas Marta estava com razão de pedir porque Jesus tinha multiplicado, Jesus podia encher a casa dela até o telhado de pão. Jesus podia fazer tanta coisa, largar-se tudo, se desocupasse, fosse ouvir as palavras de Jesus. Mas assim, mas o serviço sempre vai ter. Quando falaram para Jesus, esse perfume poderíamos vender e dar aos pobres. Os pobres sempre terão pobres. Famintos, pedintes, sempre vai haver. Como Jesus disse, mas eu nem sempre estarei convosco. Se você tiver a oportunidade de sentar, olha, vou dizer na sua casa, dá um exemplo. Seja criativo. De sentar e ouvir a voz de Deus, e ler uma Bíblia, falar com Deus, escutar um louvor, e ter um momento com Deus, só você e Deus, só você e Deus. Se você tiver a oportunidade de ter esse momento com Deus, tenha o mais rápido possível. Fique o máximo de tempo possível. Esgote o seu tempo na presença de Jesus. Que essa parte, esse momento que você vai ter com Jesus, ninguém arranca ele de ti. Ninguém vai arrancar isso de ti. Está lá dentro. Está lá dentro do seu coração. Então faça isso. Eu vou seguir porque esse vídeo vai. Vai pra... vai. Eu tô no segundo... Chegando do terceiro capítulo. Lucas 11. E tem que fazer Lucas 12. Ok. Só um segundinho. Capítulo 11.
Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Olha só, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Eles viam Jesus orar, Jesus estava orando, e eles mesmos pediram: Jesus, nos ensina a orar. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Isso aqui é uma versão reduzida, Lucas botou uma versão reduzida da oração do Pai Nosso em Mateus. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar o pão que o seu amigo, que por ser seu amigo, mas por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam que vos será dado. Não, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vós, seu filho pedir um peixe, no lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Meu irmão, minha irmã, essa palavra aqui, lá em Mateus, ele se refere: Deus dará aquilo que o seu filho pedir ou precisar. Mas nesse texto aqui ele fala que o Espírito Santo, tudo que o pai dá de bom, de melhor para o seu filho, ele vai lá e dá, adquire, compra, faz esforço, prepara e dá. E o que Deus preparou para dar para nós como filhos dele é a porção do Espírito Santo. É o Espírito Santo no meio da igreja. É o Espírito Santo que o Senhor todos os dias dá para ti, para como um cuidado. O Espírito Santo está aqui para no meio da nossa igreja, como sendo um recado: ó, eu sou o Pai de vocês, eu sou o Deus de vocês, eu me preocupo com vocês. E por causa disso, dessa preocupação, vou lhes dar um presente. E esse presente é o Espírito Santo. Ok? É lindo isso. Aqui, a acusação contra Jesus. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram: só um segundinho. Mas alguns deles disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo um sinal do céu. Jesus, conhecendo os pensamentos, lhes disse: todo reino dividido contra si será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulso então os vossos filhos? Os filhos de vocês. Por isso, eles mesmos estarão como juízes sobre vocês.
Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. Aquele que comigo não se ajunta, não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior que o primeiro. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Jesus respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A igreja romana idolatra Maria como Deus, como se ela mesmo fosse Deus, como se ela tivesse outorgado, arrancado de Jesus a autoridade de Deus. Mas aqui, ó, a mulher que deu a luz e amamentou era feliz, mas muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui. Quem é maior do que Salomão? Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui. Quem é maior que Jonas? Esse barulho é chuva. Só um pouquinho de novo, gente. Vamos lá. Tá uma linda chuva lá de fora. Graças a Deus. Agradeça pelo ar, pelo chão, pelo sol, pelo alimento. Agradeça pela chuva. Agradeça pelas bênçãos. Agradeça pelas provações. Mas por que agradecer pelas provações? Se não fossem as provações, você não cresceria, você não se fortaleceria. Se você não tivesse passado por nenhuma provação desde a sua conversão até hoje, você não teria se tornado um cristão mais forte, mais confiante em Deus, mais vencedor. Porque provação é como um colégio. Imagina uma criança ir estudar o que tem que estudar se não vai ter nenhuma prova no final. E a aprovação, quando ela tem um vencedor, a alegria é vista. Você vê no último dia de aula quem é que passou, quem é que ainda não passou, quem está em recuperação. Só que com Deus não tem recuperação. Você está na prova. E aí você roda. Você não cumpriu aquilo que Deus estabeleceu para você. E Deus te dá uma chance de novo. Só que você acha que é uma recuperação. Você vai estudar tudo aquilo que você estudou o ano inteiro? Não. É mais uma chance. Só que Deus já estabeleceu quantas chances Ele vai te dar. Esse é o problema. Esse é o perigo. Deus preparou para você 5 chances. E aí você está lá na primeira, você caiu. E o Espírito Santo diz: Bona, tem mais uma chance. Você vai lá, você errou e você caiu. O Espírito Santo te dá mais uma chance. Você já está na última chance.
Depois dessa chance, na quinta chance, você não sabe que é essa a última chance. E aí você erra de novo, o Espírito Santo diz assim, ó, desisto dela, não tento mais. Pode que amanhã ou depois alguém ore por aquela pessoa, e o Espírito Santo olha, tem alguém orando, tem alguém insistindo, eu vou tentar de novo. Você não sabe quantas vezes Deus vai tentar te trazer de volta para a casa dele, firme. Só que vai chegar uma hora que essa chance vai esgotar. E você está pronto para isso? Para perder essa chance da salvação? Deixar escapar por meio dos teus dedos? Então, há tempo ainda. Arrependa-se, purifique. Tenha uma vida santa, tenha uma vida consagrada ao Senhor. Vamos ver quanto tempo nós temos. 1h11. Suponho vocês que têm um amigo e corre meia. Tá? Ok, que foi? Jesus estava expulsando um demônio. A acusação contra Jesus, que era mudo quando esse demônio saiu, tá? Deus de Deus que expulsa demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando o homem forte, bem armados, tá? Já ali, quando o espírito imundo sai, o homem passa por lugares áridos, sim. Sim, já ali. Sinal de Jonas. Candeia do corpo. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, será completamente iluminado. Quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei. Tendo terminado de falar, um fariseu convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não se lavava cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês, fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhe ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a sorte de malícia, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos peritos da lei lhe respondeu: Mestre, quando diz essas coisas, insulta também a nós. Quanto a vocês, peritos da lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar,
e vocês mesmos não levantam nenhum dedo para consegui-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse que, em sua sabedoria, eu lhes mandarei profetas e apóstolos. Deus disse em sua sabedoria, tá? Eu lhe mandarei profetas, tá? E apóstolos, dos quais eles matarão alguns, e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos da lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entram e impedem que os outros que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Capítulo 12. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhe mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder de lançar no inferno. Sim, eu lhes digo que vocês devem temer. Aqui está falando sobre temer a Deus, porque as pessoas temem os homens, mas não sabem que o respeito que nós devemos ter, o medo, o receio de magoar é magoar a Deus. As pessoas têm um cuidado total para não fazer com que os homens, principalmente os homens de má índole, os homens maus, os homens que já têm uma conduta difícil, desconfiável, que venham a trazer prejuízos, mas as pessoas não temem a Deus. Então, agora mesmo, hoje, não sei, eu vou postar agora, não sei quando você vai assistir, um grande humorista, antigo, um dos mais antigos que tem hoje na televisão. Ele lançou um vídeo de comédia imitando fala de pastores e orando em línguas, imitando oração em línguas no meio do show. E aí um cristão pegou o microfone, pediu para falar e disse: não mexe com os evangélicos. Não mexe com os evangélicos, não é brincadeira. Então, nós estamos vivendo uma época em que o ser humano não tem respeito, não tem temor a Deus, nem os próprios, muitas vezes, nem os próprios cristãos hoje têm temor, têm respeito a Deus. Então é complicado. Só que tem uma coisa, brinca com Deus, brinca com o Espírito Santo, faz o que quiser. Pode fazer o que quiser, só que tem uma coisa, Deus vai trazer a recompensa. Você não vai plantar um pé de laranja e vai colher outra fruta, vai colher laranja. Se você plantou inimizade contra Deus, não queira depois dizer: Deus, por que está acontecendo isso na minha vida?
sabe, você vai se lembrar naquele momento, o Espírito Santo vai trazer rapidinho a lembrança que é por tal coisa que você fez. Então não brinque com as coisas de Deus. É melhor nunca ter sido cristão, nunca ter ouvido falar de Jesus, do que conhecer, ouvir, entender e depois debochar. Há daquele que debochar das coisas de Deus. Então, tenham muito cuidado. Versículo 6. Não se vende 5 pardais por 2 moedinhas, contudo nenhum deles é esquecido por Deus, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão de dizer. Só que é para falar por que o pecado contra a blasfêmia e o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Pois quando você peca contra Deus Pai, é o Espírito Santo que chora, o Espírito Santo que está ali intermediando pelo seu perdão. Ele é o ser divino, é o ser divino, não é o Deus, é o ser divino. Tem gente que chama o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Até dá para se chamar, mas mais correto é o ser divino. Dentro da divindade existem 3 seres: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o ser divino, o Espírito Santo, ele é o que está aqui na terra, intercede, leva a nossa oração até Jesus. Jesus, como advogado, ele vai defender a sua causa perante Deus. Mas Jesus é o advogado. Só que se o Espírito Santo não pegar a sua oração e receber a sua oração e levar ela até Deus, e não vai ter como Jesus agir como advogado e lhe defender. Então, se você pecar contra Deus, o Espírito Santo move, você faz todo aquele movimento espiritual fazendo com que você se arrependa, peça perdão e Deus perdoa. Você pecar contra Jesus também, se você pecar contra outra pessoa, seu irmão, seu pai, sua mãe, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seu pastor, contra a sua igreja, no seu serviço, contra o seu patrão, qualquer coisa que for. Se você pecar, você tem o Espírito Santo ali intercedendo, ali agindo para que as coisas aconteçam, que venha o arrependimento e venha também o outro lado aceitar o perdão e você vai ser perdoado. Só que quando peca contra o Espírito Santo, quem é que vai fazer essa intermediação? Se você não tem, é a mesma coisa que um tradutor. A função do Espírito Santo, ele vai traduzir a nossa oração de uma forma que, como se Deus falasse, tipo, imagina outro idioma. Deus é um outro idioma totalmente diferente, que se não tiver um tradutor, não vai ter como a pessoa entender. Se uma pessoa chegar para mim falando um outro idioma, eu não vou poder responder se não tiver um tradutor. O Espírito Santo traduz a nossa oração, leva aos céus, e aí Jesus recebe a oração traduzida de uma forma espiritual, e aí ele vai advogar em nosso favor. Mas aí imagina se você conversa numa mesa com pessoas de vários idiomas e você não tem a tradução, não tem um tradutor. Então você vai ficar totalmente perdido. Então, se o Espírito Santo, ele é esse intermediador, esse tradutor, que se você não tiver ele, você não tem mais o acesso com Deus. Então, por isso que o pecado contra o Espírito Santo, e outro, o Espírito Santo, ele é amoroso, ele é carinhoso, ele é atencioso, ele está ali todo o tempo para te ajudar, para te recomendar o que você deve fazer, para estar ali atuando de forma espiritual todo o tempo do teu cuidado. E quem tem intimidade, todo mundo que se aprofunda em Deus, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com a Trindade, com a divindade, com a Bíblia,
sabe, com o poder de Deus, intimidade com Cristo, ele pega um apego pelo Espírito Santo de uma forma tão grande. Há quem fale do Espírito Santo perto de alguém que ama a Deus. É uma ofensa gigantesca. Fala do Espírito Santo, tu pega inimizade. Porque o Espírito Santo, ele é um ser atencioso, é um ser cativante. E ali, quando Jesus ele defende o Espírito Santo, ele está defendendo alguém que ele tem muito carinho. Alguém muito, muito, muito... Que ele diz assim, ó, por que você vai ofender uma pessoa que faz de tudo, tudo, tudo pelo teu bem espiritual? Só um segundinho. Aí. Uma das coisas que me ajudou bastante é eu descobrir o botãozinho de pause no vídeo. Que é quando eu vou editar, é o mesmo vídeo. Eu não tenho que estar emendando o vídeo, emendando, fazendo... Ele já está cortadinho, pronto já. Só tem a função do dedo aqui, mas... Vamos tranquilo. Então, não pequem contra o Espírito Santo. Proteja o Espírito Santo. Protejam. Entendeu? Proteja contra as maldades que os outros falam. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes, autoridades... Tá, isso aqui já foi lido. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. E ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos dias. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. O problema da riqueza tem um peso, um perigo muito grande do homem pensar no fundinho do coração: eu não preciso de Deus, não preciso da proteção de Deus, não preciso do cuidado de Deus, eu não preciso orar, eu não preciso ler, eu não preciso meditar, eu não preciso buscar. A minha riqueza me é suporte para tudo que eu preciso na vida. E aí o que acontece? Ó insensato, hoje pedirão a tua alma o que tens preparado. E o que tu tens preparado, para quem ficará? Quem vai usufruir? Aquele que não colheu, aquele que não plantou vai usufruir e vai colher o que tu plantou. Aquele que nada fez, nem o esforço teve, vai usufruir, vai jogar fora, vai gastar, vai fazer farra, festa com aquilo que você preparou. Os homens nos dias de hoje estão acostumados a ver pessoas, principalmente na internet, juntar fortunas. A receita mágica da fortuna, a receita da riqueza, como ficar rico. Aí vai um homem lá que tem a aparência de rico, que diz que é rico, diz que enriqueceu, com R$1.000 fez 1 milhão, com 5 mil fez 5 milhões, alguma coisa assim, e conta aquelas grandes façanhas. Só que tem uma coisa: ele está juntando riquezas, e o corpo dele, a vida dele, aqui nessa terra é passageiro. E ele está plantando riqueza para os outros usufruírem. Porque é triste ver um jovem, um moço, uma moça, receber de mão beijada, com facilidade, dos seus velhos que falecem,
seus pais receberem fortunas sem ter trabalhado para conquistar aquilo. Primeiro o pai se perde porque junta fortunas, se preocupando com encher os seus celeiros, e a sua alma se vai antes de ele usufruir o que ele juntou. E aí os filhos recebem aquela fortuna sem ter trabalhado para conquistar aquilo, e o que acontece com eles? Eles se gastam sua vida muitas vezes sem ter os pais por perto, para dizer para ele: meu filho, quando o pai era vivo só sabia juntar dinheiro. Quando o pai está morto, não tem nem vida, nem depois da morte do pai, o filho tem alguém que diga assim, ó, cuide, adquira, sabe, dê valor ao que você tem. Não. Ainda mais que não tem os pais por perto. Então são duas gerações desgraçadas muitas vezes pela riqueza. E a Bíblia diz que o princípio de todos os males é o amor à riqueza, amor ao dinheiro. Então tenha cuidado. Se você tem recebido muito de Deus, se você tem recebido muito, se os seus celeiros estão cheios, não pense assim, ó, meus celeiros estão cheios, eu não preciso me preocupar com nada. Ao contrário, preocupe-se. Se você não tem, olha assim, ó, muitas famílias gostariam de não ter que se preocupar em trabalhar hoje para comer amanhã. Você não precisa, se você é rico. Muitas pessoas dizem assim, ó, se eu tiver qualquer probleminha, como é que eu vou conseguir pagar um hospital? Você não precisa, você é rico, você tem fortuna, você tem dinheiro. Então faça uma coisa. Já que você não tem preocupação com as coisas dessa terra, a fortuna, o dinheiro que você tem, lhe dá sustento para muitos anos. Então siga igual trabalhando, siga juntando, só que gaste a atenção do seu coração, vire, curve-se totalmente para Deus e diga assim, olha Deus, aqui nessa terra eu não tenho necessidades. Tudo que eu preciso do chão, o chão me dá. Da terra veio o meu sustento e eu sempre tenho o que eu preciso. Então eu vou me preocupar em guardar tesouros do céu. Já tenho tesouros na terra, eu vou guardar tesouros para a minha salvação. Eu vou viver para Cristo, eu vou amar a Cristo, eu vou servir a Cristo, eu vou adorar a Cristo, eu vou pregar a Cristo, eu vou viver o Evangelho, eu vou anunciar a mensagem, eu vou viver em devoção, eu vou fazer jejuns, eu vou fazer consagração e a minha vida vai ser entregue totalmente para Deus. Entregue-se para Deus. Quanto mais você amar ao Senhor, mais chance, porque tudo, não adianta, não precisa você pedir pelas coisas da terra que você já tem. Então se entregue, se atire como um filho que se atire nos braços do pai e não tem medo. Lindo é ver uma criança, pode o pai botar a altura que for, o pai estica os braços, a criança pula, não está nem aí, é o pai que está ali. Então se você tem tudo e não sente falta de nada, se atire como um bebê, como uma criança, se atire no colo do seu pai, com toda a força e deixe Cristo fazer morada dentro do seu coração de uma forma muito profunda, criar raízes que vão profundo, fincando a presença de Deus dentro de você e ela se expande para a sua vida, assim como uma raiz cresce. E você seja fortalecido em nome de Jesus. Só não sei onde estou. Aqui. Ok, preocupações da vida. Dirigindo-se, versículo 22, aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo... Não, eu tinha dito isso. Ah, tá. Vou derrubar meus celeiros, contudo... Descanse. Contudo, Deus disse, sensato, tá, assim acontece com quem guarda para riqueza, mas tá, não é rico para Deus, para com Deus. Dirigindo aos seus discípulos, Jesus acrescentou, portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais que as roupas. Observe os corvos, não semeiam e nem colhem, não têm armazém nos seus celeiros, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta e vocês têm muito mais valor do que as aves.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida, visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena? Por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busque ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupe com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Aleluia, esse texto é lindo, 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 lindo. Esse texto aqui deve ser botado num banner bem bonito, assim, botar na sua casa, assim. As pessoas chegarem e ver esse texto, é muito lindo. Mais um pouquinho, estamos encerrando. Versículo 35. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam ao seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a hora que viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, está contando essa parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega os seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Versículo 43. Tempo devido. Versículo 43. Só um segundinho. Minha esposa me trouxe um cafezinho. Não tenho vergonha de aparecer. 43. Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer e beber e embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu senhor e não prepara o que ele deseja nem realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já tivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra.
Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando do ocidente, logo dizem, vai chover. Assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem, vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, você sabe interpretar o aspecto da terra, do céu e do céu. Como não sabe interpretar o tempo presente? Porque vocês não julgam a si mesmo o que é justo. Quando alguém de vocês estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não arraste ao juiz, o juiz entregue ao oficial de justiça e o oficial de justiça jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Primeiro aqui Jesus estava falando sobre divisão. Se você for ler esse mesmo texto, deixa eu ver qual é o texto paralelo dele aqui. Aqui não tem. Mas o texto paralelo fala em Marcos, em Lucas, que depois que ele fala sobre o ódio, a divisão, ele fala assim, ó, porque todo aquele que amar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, a sua família, ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa a mais que Cristo, não é digno de Cristo. Não é digno de Jesus. Qualquer coisa que você amar mais que a Jesus, não é digno de Jesus. Você já perdeu a sua porção com Cristo. Ame a Cristo acima de todas as coisas. E depois tudo da sua vida será abençoado. Mas qualquer coisa que você amar mais que a Cristo, Cristo já se afastou de você. Cristo já não fará parte mais da sua vida. E aqui quando ele está falando sobre o tempo, sobre o povo não conseguir, eles conseguem entender a terra, eles conseguem entender o movimento do sol, da lua, o que as composições, as coisas que acontecem na Terra, o jeito que a Terra age conforme a temperatura, eles sabem o que está acontecendo, mas eles não conseguem ver o tempo. Olha, e aqui quando ele fala, quando você anda com alguém no caminho, reconcilie-se com ele no caminho. Então, exemplo, se você está passando por um processo de justiça, entre em acordo com a pessoa antes de chegar ao juiz. Aqui, o que pode acontecer do juiz, um perder e o outro ganhar. Se vocês entram em acordo, o que acontece? De uma forma, como há um acordo, há um consenso das duas partes, os dois ganham. Pode não ganhar aquilo que queria, mas com o acordo os dois acabam ganhando. E aqui Jesus assevera o quê? Se você tiver qualquer problema com seu irmão, com alguém cristão ou não, alguém da sua família, alguém dentro da igreja, do serviço, seu colégio, alguma pessoa vizinha, alguém que você conhece, você não tem amizade, às vezes até tem a amizade, tem a indiferença, que você não conhece a pessoa, não é amizade nem inimigo, e tem o inimigo, tem o indiferente, e tem o amigo, e tem o inimigo. Se você não é indiferente, mas se você age com essa pessoa e essa pessoa age com você como se vocês fossem inimigo, porque aconteceu alguma coisa, conserte-se com ele enquanto vocês dois podem resolver o problema. Porque quando chegar lá no céu, quando chegar no dia do juízo, não vai ter mais desculpa. Não vai ter como você me arrependi, agora eu quero perdão, agora eu quero entrar em acordo. Acabou. Na frente do juiz é ele que toma a decisão. Mas pera, não tem mais. Aqui na terra ainda você consegue, antes do juiz bater o martelo, dizer assim, ó juiz, eu gostaria de fazer um acordo. Ainda pode haver um acordo. Só que depois que saiu daqui, que partiu para os céus, partiu para a eternidade, não há mais chance de entrar em acordo. Entre em acordo aqui. Faça a paz. Mantenha a harmonia, mantenha a boa convivência, mantenha a comunhão com todos que você conhece. Não tenha discórdia e divisão com ninguém. Porque isso aí, imagina você passar uma vida inteira com Cristo, uma vida inteira de forma cristã, fazer muitas coisas para Cristo e chegar no dia da eternidade, você passar o resto da eternidade toda no inferno, porque você não entrou em acordo. Você não aceitou perdoar aquela pessoa, ou você não aceitou chegar lá e pedir perdão. Não precisa mais você passar o tempo inteiro com aquela pessoa, mas entre em acordo, peça perdão, perdoe, ache um jeito de fazer, ou muitas vezes não é nenhum pedir perdão, alguma coisinha, alguém que fez uma fofoca e houve uma intriga e houve uma divisão. Faça o quê? Chame aquela pessoa e disse, vamos se dar bem, vamos fazer um acordo, vamos negociar para que os dois ganhem.
para que a gente não leve isso para a eternidade. Não espere chegar velho, porque muita gente não chega nem à velhice. Você pode daqui a algo não querer pedir perdão, não querer se reconciliar e acontecer alguma coisa e que vai ser tarde demais. Então há tempo, reconcilie-se, as palavras essas falham, reconcilie-se agora, é hoje. Tenha comunhão com Deus. Ame a Jesus acima de todas as coisas. Ame a Cristo com todo o seu coração, mas principalmente tenha uma vida em harmonia com todos. Segui a paz com todos. Segui a paz com todos. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos e a santificação. Primeiro que vem depois. Ah, mas eu sou santo. Eu vivo uma vida santa. Sim, pode ser, se você já fez a paz com todos. Mantenha a paz com todos. Tenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vai viver em santidade se você não tiver paz com todos. E se você não tiver em santidade antes de ter mantido a paz com todos, você não vai ver o Senhor. Então é momento de se reconciliar com os homens e com Deus. Viver santidade. A igreja está pronta para subir. A igreja será arrebatada o mais breve possível. Você pode uma hora estar assistindo o meu vídeo, ouvindo uma frase dessas e a igreja sumir. E se você não estiver pronto, você vai ficar. E aí vai ouvir essas palavras, vai se lembrar dessas palavras, vai dizer assim, ó, eu podia ter ido, eu deveria ter me reconciliado, eu deveria ter feito as pazes, né? Ter feito a paz, teria chamado, eu teria me convertido de verdade ao Senhor. Eu tenho feito esses vídeos, eu vejo que muitos, até falei para minha esposa agora, muitos assistem uns, muitos assistem outros, uns têm mais, outros têm menos, mas tudo que Deus me entrega conforme a palavra, eu tenho entregado nesses vídeos, porque um vai assistir, sempre vai ter, e nesse vídeo eu tenho certeza que vai ter pessoas que estão precisando ver essa palavra, precisando perdoar, precisando pedir perdão, precisando abraçar, precisando chorar nos braços de outra pessoa em que você tinha inimizade, precisando pedir perdão e a pessoa dizer, eu não quero perdoar, eu não quero assunto contigo, mas você fez a sua parte, você pediu perdão, você pediu para se reconciliar, se a pessoa não quer, você está limpa daquela culpa e pode servir a Cristo de todo o seu coração. É hoje, se você não perdoar, se você não pedir perdão, pode impedir a sua salvação e tudo que você fizer para Deus vai ser sido em vão. Então Deus abençoe, feche seus olhos. Deus, esse vídeo foi longo, 1h47, mas faz praticamente do tempo de para e volta a tarde inteira aqui. Deus abençoa as pessoas que assistirem. Abençoa as pessoas que assistirem esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, eu imploro, ó Deus, que o Senhor esteja, Pai, derramando sobre eles, ó Deus, a tua unção. Encha-os com teu Espírito Santo. Cura o coração magoado. Cura o coração ferido. Dores da alma. Mágoas, feridas. Complexo de inferioridade. Sofrimentos. Palavras lançadas. Tudo aquilo que impede do Senhor, aqueles espinhos, aquelas pedras que impedem, o coração duro que impede da palavra de Jesus entrar e fazer morada e criar raízes profundas, aquelas pedras que impedem das raízes do Senhor, do seu coração expandir para o lado, aumentar e se aprofundar, que pede que você se aprofunde em Deus, essas palavras, essas pedras, que venham ser arrancadas agora em nome de Jesus. O Deus que eu sirvo, o Deus em quem eu entreguei toda a minha juventude, entreguei toda a minha vida adulta até hoje, e é o Deus que eu vou servir até o meu último suspiro aqui na terra. Esse Deus, em nome de Jesus, vai te abençoar e vai te curar. Respire fundo, mas 2 vezes agora, em nome de Jesus. Dá um sorriso e diz, Jesus me curou. Dá um sorriso agora e diz, Jesus me curou. Respire fundo e diga, Jesus me curou, e dá um sorriso. Jesus arrancou todas as mágoas, todas as feridas. E é o momento de sorrir. E é o momento agora, nesse momento, de procurar a pessoa
que você tem mágoa. Em nome de Jesus, pedir perdão, perdoar, se reconciliar e dizer, vamos parar com isso. Use o teu jeito de falar. Vamos parar com essas birrinhas. Vamos ser felizes sem essas birras. Jesus abençoe vocês. Esses momentos são cansativos, não estou conseguindo fazer todos os dias, mas eu estou fazendo o meu melhor. Mesmo que eu demore alguns 2, 3 meses fazendo, não tem problema. Eu vou fazer o meu melhor, porque eu sei que vai ter pessoas que vão estar assistindo e precisam dessa mensagem. Em nome de Jesus, amém? 1h50. Deus abençoe vocês.